vídeo anterior, abrimos uma questão que é a base das nossas reflexões sobre identidade nos vídeos de 12 a 15. Perguntamos o que é a vida. Mas antes de voltarmos nesse assunto, vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. O que é a vida? E para sabermos o que é a vida humana, nós falamos que precisamos entendê-la em 3 tempos e assim outros questionamentos surgem. De onde viemos? Fala de passado e foi o assunto abordado no vídeo anterior. E nos 2 próximos vídeos vamos refletir na terceira pergunta: o que cremos e quais são os nossos valores? Isso aponta para o tempo presente. E hoje vamos falar de futuro, que é a nossa segunda pergunta. Para onde vamos? Sabemos que temos um ponto de partida, de onde viemos. Isso nos remete ao passado. Falamos sobre isso no vídeo anterior e concluímos que viemos de Deus. E o nosso ponto de chegada? Onde ele está? Para onde estamos indo? Não estou falando de projetos, o que vamos ser quando crescermos ou o que planejamos fazer nos próximos anos de nossas vidas, casar, estudar, comprar um carro, uma casa. Também não estou falando da nossa morte, de um plano funeral, o hino que irão cantar, que pastor vai estar lá dando as palavras de consolo, ou em qual cemitério seremos enterrados. Não, repito a questão. Para onde vamos? Esse ponto de chegada também não é a linha final de uma corrida na qual estamos competindo e nem mesmo a hora de receber um troféu, um prêmio após o término de uma luta. Se bem que o apóstolo Paulo compara a nossa jornada nesse tempo presente com uma corrida, em 1 Coríntios 9, 24, e também como uma batalha, uma luta. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, ele nos convida a perseverarmos no mais nobre dos combates, o da fé, e que nos apeguemos de uma vez para sempre na vida eterna, pois para isso fomos chamados. Pois bem, a eternidade é o nosso ponto de chegada, o nosso futuro. A eternidade é o nosso futuro. E apesar de ser um assunto tão sério e de suma importância, a eternidade tem sido negligenciada pela maioria de nós. Vivemos aqui como se só existisse essa vida. E já que só existe ela, vamos aproveitar e viver todos os nossos desejos e paixões, pois o que importa é ser feliz. Como se essa vida fosse um parque de diversões e tenho que aproveitar enquanto tenho ingressos. Quero que você preste bem atenção ao que eu vou falar. Todos nós teremos uma eternidade, com Deus ou sem Deus. Um dia todos voltaremos a Deus. Os que eternamente viverão com Ele por terem aceitado a vida do Filho de Deus, o Senhor vai nos separar daqueles que aqui nessa vida escolheram viver longe do Santo Deus. Sem Ele aqui, sem Ele na eternidade. Inevitável. Muitos que se dizem cristãos vivem o hoje, o presente, de forma insensata. Até declaram com seus lábios que existe um Deus e que dele viemos e para ele vamos. No entanto, em seus corações o negam através de suas práticas mundanas, não permitindo a ação do Espírito de Deus, conformando-os na pessoa de Cristo. Já outros, incrédulos e distantes de Deus, podem pensar: caso Deus exista, eu não quero mesmo, nem aqui e nem em outra vida, caso haja outra vida. Meu amigo, minha amiga, a vida só existe em Deus. E passar a eternidade sem Ele significa não tê-lo para sempre.
é não ter a vida. Será não ter tudo que Ele é. Paz, alegria, esperança, verdade, direção, luz. Deus é paz. A ausência dele trará tormentos. Deus é alegria e esperança. Sem ele, angústias, tristezas, desesperança. Deus é direção e luz. Sem Deus será perdição e trevas. Infinitos anos em trevas, tormentos, angústias, desesperos e muitas outras coisas poderíamos citar. Viver a eternidade sem Deus significa perdição e trevas para todo sempre. Aqui nesse mundo, nossa média de vida é de 70 a 80 anos, mas o depois será eterno. Milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão, números infinitos de anos por todos os séculos, infinitamente sem Deus. Reflita. Portanto, é de suma importância nos atentarmos que Deus tem propósitos para nós e sem um propósito não chegaremos a lugar algum aqui e na vida que se estende para a eternidade. Esses propósitos da vida presente é que nos conduzem a um propósito final, um ponto para chegar. Muitos, por não conhecerem os propósitos de Deus para suas vidas, se perdem enquanto vivem na terra, ignoram a Cristo e sua obra salvadora. Cada momento aqui vivido é precioso, é uma dádiva, um presente de Deus. O Salmo 39, verso 4 diz: Faz-me conhecer, ó Senhor, o meu fim e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. O salmista pediu ao Senhor para conhecer a medida dos seus dias e o seu fim. Se lermos o salmo todo, vamos ver que muitas vezes ele foi omisso, que a vida passou e assim ele percebeu que por mais firme que o homem esteja, ele reconhecia que todos os planos dos homens são vaidade, pois se vão. A aparência é vã e amontoar riquezas não levará ninguém a nada. O salmista reconhecia sua fragilidade. A melhor tradução no hebraico para esse termo fragilidade que ele usou no final do verso é deixar de viver. Ou seja, ele sabia que seus dias estavam chegando ao fim. Adam Clarke disse: todos os projetos, planos, esquemas e etc. do homem logo se reduzem a nada. Seu corpo também se reduz a mofo e em breve desaparece tanto da visão quanto da memória dos homens. Nossa vida é muito frágil, passa como uma neblina, portanto precisamos pensar na eternidade. Talvez você continue batendo na tecla. A eternidade não existe, a vida acaba aqui. Se é difícil para nossa mente atingir, compreender a eternidade, o Criador a plantou no nosso coração. A Bíblia declara isso em Eclesiastes 3:11. No interior do nosso ser existe um sentido de eterno e foi Deus quem plantou isso em nossa alma. E eternidade, o que é? Pode ser entendida como tempo infinito e em outro significado como estado de existência fora do tempo. Ou seja, um pouco contraditória essas duas definições, tendo em vista que uma coloca a eternidade dentro do tempo, como infinito, e a outra fala que a eternidade está fora do tempo. Crendo ou não crendo, a eternidade virá para todos nós. Se Deus a plantou em nós, então só podemos definir eternidade com os nossos olhos voltados para Deus. Deus é autoexistente, ele existe por si mesmo, não foi criado. O teólogo Robert Charles Sproul disse que, quando a Bíblia declara que Deus é o Criador do universo, indica que Deus em si mesmo não é criado.
Há uma distinção crucial entre o Criador e a criação. A criação carrega o selo do Criador e é uma testemunha da sua glória. Mas a criação jamais pode ser adorada. Ela não é suprema. Deus não tem começo e não tem fim. Deus é eterno. Ainda falando sobre a autoexistência de Deus, Sproul declara: Ele sempre foi o que ele é. Ele tem em si mesmo o poder de ser. Ele não requer qualquer assistência de fontes externas para continuar a existir. É este o significado da ideia da autoexistência. Sempre foi, é e sempre será Deus. No nosso terceiro vídeo, citamos 33 nomes de Jesus e falamos que são mais de 300 na Bíblia. E eu quero citar um destes nomes que deixei para esta reflexão. Está em Isaías, capítulo 9, verso 6. Vamos ler. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pai eterno, Pai da eternidade. Se Jesus é o Pai da eternidade, tudo que é eterno está nele. O que está nesse tempo que conhecemos sofre mudanças, transformações, acaba. Até os grandes impérios, as grandes riquezas e poderes do mundo acabam, têm fim. Mas o Pai eterno não muda. Ele sempre existiu e sempre existirá. Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E em Hebreus capítulo 1, versos 10 a 12, lemos: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Nossa mente finita tem dificuldades em compreender o eterno, mas uma coisa é certa: na eternidade o Senhor nos aguarda. O que viveremos lá? Pouco ou quase nada sabemos. Que o nosso presente, que o dia de hoje seja movido pelo desejo de ter o Pai da eternidade no tempo que se chama hoje e eternamente. No vídeo anterior nós citamos Colossenses 1,16 e eu pedi para que você guardasse na memória o finalzinho do versículo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Por Jesus e para Jesus. Fomos criados por e para Cristo aqui nessa vida presente e na vindoura. Agora você consegue ver a ligação de onde viemos e para onde vamos? Viemos dele e para ele vamos. A eternidade é o nosso alvo. É ela que deve mover nossas ações, nossos valores, aquilo que realmente importa para cada um de nós enquanto passamos esse curto tempo, essa neblina aqui na Terra. A eternidade deve sim mover o nosso presente. Se venho dele, para ele vou. Minha identidade está em Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Um filho sempre se identifica com seus pais terrenos, gostando ou não. Sua genética influenciará naquilo que ele é. E também nos identificamos até com a missão dos nossos pais. É normal vermos gerações de pais, filhos, netos, bisnetos, médicos, missionários, pastores, doutores,
doutores, professores. Cristo é a nossa identidade. Como filhos do Pai Eterno, precisamos nos identificarmos com sua santidade, seu amor, sua misericórdia, compaixão, fidelidade, bondade, com tudo aquilo que Ele é. Quero agora refletir com você sobre a divisão da história da humanidade. Na esfera do tempo, a história é contada e dividida em antes e depois de Cristo. Ou seja, antes dele vir ao mundo para nos salvar e depois de Deus se revelar a nós através de seu Filho. Agora eu quero trocar o antes e o depois por outras palavras. Entenda bem o que eu estou falando. Já que antes na história humana ainda não tínhamos ele, vou trocar por sem Cristo e depois eu troco por com Cristo. Na eternidade viveremos na esfera fora desse tempo que por nós é conhecido. E da mesma forma haverá uma divisão, não da história, nem do tempo, já que não estaremos nele. Mas a existência humana estará dividida em com Cristo eternamente e sem Cristo eternamente. Que o Espírito Santo de Deus esteja movendo agora o seu coração para que realmente a obra de Cristo seja operada em seu coração. Rendidos a Ele, que sejamos movidos no tempo presente pela nossa eternidade com Deus. No próximo vídeo estaremos na nossa última questão para completarmos o entendimento do que é vida. O que cremos? Quais são os nossos valores? Falaremos de presente, do hoje. Vamos orar. Pai nosso, te louvamos por toda a sua criação, por ter nos dado vida e vida abundante que se move para a eternidade com o Senhor. Que o mundo veja nossa identidade em Cristo Jesus. No nome dele, oramos. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.